bem com vocês? Bom, estamos aqui na nossa última aula, onde vamos finalmente aprender como estar montando um rosto, fazer um retrato com ele sombreado, realista. E nas aulas anteriores, a gente aprendeu bastante técnicas de luz e sombra, de sombreamento, desenho de construção, dicas de partes do rosto, métodos de medição, o que ajuda para estar fazendo um desenho realista, materiais, a postura para estar desenhando. E ok, para que serviu tudo isso? Todo esse aprendizado, ele serviu para você estar aprendendo a como estar fazendo um rosto realista, um rosto com sombreamento, a modelagem ou com outras técnicas e materiais diversos. Bom, e é com o treino dessas técnicas, desses métodos, com esse treino que você vai conseguir chegar em um retrato realista. E não vai ser o primeiro retrato realista que você vai conseguir aplicar, por mais que você tenha todo o conhecimento, você não vai conseguir aplicar da forma aonde você quer chegar. Com o tempo, conforme você for fazendo outros retratos realistas, você vai deixando ele melhor, vai deixando ele da forma que você deseja. E como eu já havia dito nas aulas anteriores, o rosto, quando você vai fazer, ele possui muitos detalhes. No desenho, ele possui a modelagem, a estrutura, né? Você começa pela estrutura, pelo desenho de construção. Depois você faz a modelagem, aí você vai agregando os detalhes que possui no rosto, vai colocando todas as marcações, as linhas de expressões, o cabelo. Então, isso são métodos que você vai aprimorando mais no seu desenho. Conforme você for fazendo outros desenhos realistas, você vai observando mais detalhes que não havia colocado nos desenhos anteriores. E, por exemplo, você faz o seu primeiro desenho realista e você se atenta muito ao desenho de construção dele, a montagem da sua pessoa que você está fazendo, do seu retrato, e ok, ficou do jeito que você queria. Aí, você levou um grande tempo nesse processo, nessa parte, e depois vai aplicar a modelagem e vai colocando as outras partes no seu desenho. E ok, você fez um desenho rápido e no seu próximo desenho você vai se atentar bastante ao desenho de construção, claro, como da outra vez, e também vai perceber que não foi muito bem na modelagem e você vai passar mais tempo naquela modelagem para aprimorar e deixar melhor. E as outras etapas, como marcações de rosto, você vai fazendo mais rápido. Já no terceiro, você vai se atentar mais ao desenho de construção, à modelagem, e vai perceber que não foi muito bem no cabelo, e passa um tempo maior no cabelo. E esse processo ele vai se repetindo a cada desenho que você faz. Você vai percebendo que outros detalhes, por mais que sejam referências diferentes, você vai ver que outros detalhes você deixou passar e não colocou no desenho e não colocou no papel. E conforme você for fazendo, você vai vendo que você está levando mais tempo para fazer e também vai ficando muito melhor, claro. E quando você vai fazendo, você vai vendo que você vai pensando: nossa, eu estou há muito tempo em desenho, estou há muito tempo desenhando. E o que acontece? Eu estou levando mais tempo, o que está acontecendo? Eu estou ficando ruim? Não, você está ficando melhor porque você está se atentando mais nos detalhes. Eu conseguia, nos meus primeiros meses de desenho, que eu entrei no curso, eu falei, agora eu vou desenhar mesmo. Fui aprendendo as técnicas, tive todo o conhecimento e eu fui fazer o meu desenho realista, o meu retrato. E nisso eu fiz em um dia. Eu fazia em 2 dias, em uma semana, e eu fui vendo que foi levando mais tempo para fazer. Hoje eu não consigo fazer um desenho realista em um dia ou em poucas horas. Eu vou levando muito mais tempo do que anteriormente, do que o meu primeiro desenho, onde eu fazia em 1 hora, eu já tinha terminado aquele retrato. E é claro, eu fui percebendo que essa demora não é porque você vai piorando, vai ficando ruim o desenho. Não tem como você ter muito tempo em desenho e chegar em um nível em que faça um desenho muito rápido. Não tem.
quanto mais tempo você tem em desenho, quanto mais experiência você tem, quanto mais tempo desenhando, mais demorado vai ficar a finalização dele, mais demorado vai ser para você terminar, porque você vai se atentando a mais nesses detalhes. E nessa aula de hoje eu vou estar mostrando esse retrato, como você vai construir um rosto, como você vai pegar todas essas técnicas que você aprendeu nas outras aulas, como você vai estar aplicando e jogando em si no seu desenho, fazendo um retrato realista, no qual você vai treinando e chegando no nível desejado, se você vai querer seguir como apenas um hobby ou como uma profissão, é necessário você ter um começo. Então eu vou estar mostrando como estar fazendo. Eu já trouxe um desenho pronto, eu fiz e já trouxe ele pronto, porque senão ia demorar muito tempo e vocês nunca iam ver o final desse vídeo. Então, eu já trouxe ele pronto, mas eu vou ir mostrando para vocês um passo a passo, algumas dicas para você como estar fazendo. Bom, primeiro de tudo, eu aconselho que você faça uma impressão dessa imagem que você quer fazer. Porque se você for usar, por exemplo, o método de medição, é muito melhor você fazer olhando, medindo no seu papel, na sua impressão, do que na tela de um celular, onde é muito menor do que a folha. E também é mais difícil para você estar aplicando no seu papel, não vai ficar totalmente exato como fazendo a medição na folha. Eu vou estar pegando aqui a minha impressão que eu fiz, ele tem até algumas linhas de marcações porque eu fiquei medindo na folha. Bom, e como que eu faço? Eu posso estar medindo com uma lapiseira, como vocês aprenderam na aula com o Bruno, no módulo anterior. Vocês podem pegar uma lapiseira, um lápis, e nisso vocês irem fazendo uma medição e aplicando na sua folha. Assim, eu acho que é muito mais exato do que você ficar aplicando a partir do celular. É tanto que também você vai acabar encostando na tela, e nisso você vai passar a imagem. E isso vai exigir um pouco mais de tempo, aquele tempo que você sabe que tem que levar no desenho e vai acabar atrapalhando e vai levando muito mais tempo. E você pode estar aplicando com o lápis e também aplicando com uma régua. Nisso você vai... É muito mais exato, claro, porque você vai estar ali medindo literalmente com a régua, aplicando no desenho, e você sabe que aquilo lá é certeza que vai ficar o mesmo... Vai ficar igual, vai ficar as mesmas medidas, só que também exige muito mais tempo. Então, você faz do jeito que você preferir. Se você tem aquele tempo ali, você quer fazer com uma régua, você pode. Agora, se é uma coisa que necessita de um pouco menos tempo, você tem pouco tempo para estar fazendo, você tem que ir mais rápido, você usa um lápis, uma lapiseira e vai dar muito certo também. Bom, e depois você aplica na folha. Eu vou deixar aqui os dois um do lado do outro. E você vai aplicando, você vai olhando, observando a sua imagem e aplicando no seu papel, na sua sulfite. Eu aconselho você fazer esse rascunho em uma sulfite mesmo, não tem necessidade de você estar pegando uma folha mais graduada. Você vai conseguir fazer normalmente, porque é apenas um rascunho e um esboço. E depois você vai passar para outra folha. Mas antes vamos estar começando aqui. E aqui você pode usar borracha livremente, não vai ter nenhum problema. Você pode estar usando também força no lápis. Você não vai se preocupar com rasurar a folha. Não vai ter problema você estar rasurando, porque é apenas um rascunho, você vai passar para outra folha. E por isso que eu aconselho você fazer um rascunho antes em uma sulfite, para depois passar para a folha graduada. Assim você não precisa ter medo de ficar errando, porque esse medo de errar é o que impede do seu desenho ficar do jeito que você quer. Você tem aquele medo e você acaba fazendo de um jeito que não gostaria. Então assim você faz mais livremente e sem esse medo de errar. Bom, por onde que eu começo, Ruth? Eu tenho aqui a minha imagem, tenho a minha sulfite, eu nunca fiz um desenho realista, nunca fiz um retrato e eu quero saber por onde que eu começo, o que que eu faço,
Bom, eu vou estar falando do jeito que eu faço e primeiro você vai pegar a imagem, né? Você vai pesquisar a imagem que você quer e você vai cortar. Você vai cortar ela do tamanho da sua folha sulfite. Então, nisso você vai usar o método de medição na imagem para ver mais ou menos qual vai ser o tamanho dessa imagem para deixar ela do tamanho da sua sulfite. Aqui eu deixei um pouco de margem, não fiz a folha inteira, mas aí você faz do jeito que você preferir. E depois que você já recortou a imagem, tá do tamanho certo que vai ficar na folha, você imprime e assim você vai poder ir usando uma escala de 1 para 1. Não uma escala de 3, uma escala de 4. Então, assim, já é muito mais exata e leva menos tempo, com certeza. Tá, agora por onde que começa? Você pode ir medindo os limites. O tamanho maior dele sem o medo de centralizar na folha, sem essa preocupação. Porque você vai centralizar mesmo depois quando você for passar para outra folha. Então aqui eu medi, deixa eu prender aqui. Aqui você mede o tamanho do topo da cabeça dele até o fim da imagem. Então você vai fazer essa medição. Você pode ir por partes. Bom, eu vou estar medindo aqui a cabeça. Aí nisso você marca. Bom, você mede. E aqui na lateral, você pode medir o espaço que tem até a orelha. Aí você marca. E de uma orelha até a outra, né? Que vai ser o limite ali do rosto, contando com a orelha. E também você pode fazer essa medição para saber o tamanho da orelha, né? Onde vai ficar a cabeça dele. Ok. E agora você mede o corpo dele e aplica no papel. E depois você vai saber mais ou menos o tamanho que vai ficar o corpo dele. Você já vai saber onde vai ficar esse corpo, onde vai ficar a cabeça. E nisso você vai continuar fazendo essa medição. Bom, aqui você fez a cabeça. Você mediu a cabeça primeiro. Eu aconselho você começar pelo rosto, né? Você faz primeiro o rosto, depois você vai para o corpo. Então, eu vou mostrar aqui como estar medindo esse rosto. E depois o corpo será o de menos, dependendo do que está mostrando na sua referência. Se tem bastante parte do corpo, por exemplo, aqui é só esse pedaço. Então, de braços mesmo é pouco, de pescoço. Então, isso vai ser o mais rápido, é melhor ir pelo rosto, onde vai ser bem mais detalhado e mais demorado. Então é importante que você comece pelo rosto. Você faz um círculo, sempre procurando formas geométricas, fazendo desenho de construção. É muito mais fácil você estar fazendo um objeto, fazendo um corpo tridimensional. Você começa por formas mais básicas que você já está acostumado. Aqui, a mandíbula dele, com queixo. E você pode, sim, muito bem riscar a sua referência. Assim, é muito mais fácil, você vai marcando, você vai desenhando na já impressão. E você vai vendo que para aplicar no papel vai ser muito mais fácil. Você vai começando a enxergar linhas. Quando você enxerga linhas, é muito mais fácil de você estar aplicando. E lembrando que isso é só na referência, só no esboço, é só no seu rascunho.
você não vai aplicar nenhuma linha no seu desenho final, no seu retrato, no seu desenho realista. E é importante você sempre lembrar disso, que o rosto não vai possuir linhas. A menos que sejam umas linhas intencionais para algumas marcações, mas em limite de rosto, nariz, olho, boca, não vai possuir linhas. Não aplicando linhas no seu desenho, ele vai ficar muito mais realista. E depois você vai aplicando as partes do rosto, né? Bom, você pode estar aplicando aquele Tzinho que eu apliquei na aula anterior. E você pode estar aplicando, medindo o olho, o tamanho do olho dele, e vendo como está a proporção da anatomia do rosto dele. Se ele possui 2 olhos na altura do nariz, ou não, ou menos. Você pode fazer dessa forma, ou apenas por método de medição. Eu vou estar mostrando aqui por método de medição mesmo. Medindo primeiro os olhos. Eu sempre começo pelos olhos, no desenho, na estrutura, na finalização. Sempre começo pelos olhos, mas você pode fazer começando por onde você achar melhor. E agora você mede o limite do rosto até o olho, o espaço que vai ter na lateral dos olhos. Está medindo com esse lápis o tamanho do olho e o espaço que tem os olhos. Assim é muito mais, eu acho que fica muito mais exato para você estar fazendo a estrutura do seu desenho. Assim vai ficar muito mais realista. E depois, as partes em que você acha que ficou um pouco estranho, que você não conseguiu achar por que estava errando, você não conseguiu estar medindo direito. É claro que isso é prática, mas também, quando você for jogar a finalização, você vai conseguir estar arrumando. E o outro olho. E a parte, você confere também a lateral, se está do tamanho exato. E nisso você vai fazendo com todo o resto do rosto. Olha, traçando sempre linhas. Se você traça as linhas, você pode abusar de traçar as linhas na sua impressão e vai ficar muito mais fácil para você estar aplicando no seu papel. Deixa eu fazer a linha aqui. E você continua fazendo essas medições. Você mediu todas as partes? Tá, eu já medi tudo, eu já sei o tamanho do olho, o tamanho do nariz, da boca, onde vai ficar cada parte certinho. Lembrando de se atentar essa linha imaginária, né, do rosto, porque não vai ter uma linha aqui, mas você vai traçar ela, o limite da mandíbula, do queixo, da testa, da cabeça. E você vai usando a percepção, você vai observando o seu desenho no seu papel, deixando o mais parecido possível. E isso aqui também é treino. No começo você vai pensar, nossa, não ficou muito parecido. Mas no próximo desenho você vai ver que vai ficar um pouco mais parecido com a sua imagem. E nos próximos você vai melhorando cada vez mais. E você sempre, sempre lembrando desses desenhos de construção, aplicando círculos. É muito mais fácil de você estar aplicando o seu retrato, o seu desenho realista.
E isso você vai fazendo todos os detalhes. É importante também, é legal que você faça essas linhas de expressões, essas partes que estão mais marcadas. Você consegue observar aqui, olha, essas partes estão um pouco mais marcadas. É importante você medir essas partes e desenhar na sua referência, assim você não vai ficar, não vai se perder, porque quando você for jogar na sua outra folha, você pode acabar errando e aplicando em um lugar que não ficou muito legal, não era para colocar nesse lado, nessa parte, aí você vai acabar apagando e já não vai ficar legal. Tenta deixar o máximo de detalhe possível no seu rascunho, para depois você já passar limpo para outra folha e assim você não tiver nenhum problema. Você marca mesmo a sua folha e lembra de jogar todas essas linhas de expressões no seu rascunho. Você pode estar aplicando também elipse no queixo, na bochecha, na testa também. Assim você vai trazendo mais uma impressão de volume no seu desenho. E assim você vai conseguir trazer mais a profundidade quando você for fazer a finalização dele. E lembrando que por mais que ele tenha linhas de expressões, você tem que se atentar e tomar cuidado para não marcar muito elas, porque senão a sua pessoa vai ficar parecendo ser mais velha do que é. Então, por mais que tenha linha de expressão, como aqui, lembrando de estar marcando elas, né, claro, no seu papel, mas não deixando elas muito forte, não aplicando ela com muita força, com muita pressão, para não acabar parecendo que o que você está fazendo é muito mais velho do que é, realmente. Então é isso, você vai fazendo linhas, você vai marcando, por exemplo, aqui, olha, o nariz, você marca esse limite. Nós vimos que na aula passada, ao fazer isso, o limite do nariz era no meio do olho. Aqui nele, você já consegue perceber que não. Logo, como eu havia falado na outra aula, aquela proporção não é para todas as pessoas. É uma base, uma média, onde mais ou menos vai ficar. Então, tem pessoas que irá ter menos, não irá ter até o meio, ou nariz mais largo. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E aqui a boca é quase na mesma largura do nariz. Depois você faz a mesma coisa no seu rascunho, para observar se realmente está do mesmo tamanho, se está proporcional. E também você pode estar aplicando uma linha no meio, dividindo o rosto no meio para você não ficar perdido. Mas com o tempo você esquece de estar aplicando essa linha, você vê que não é mais necessário você estar aplicando o meio, você já vai estar conseguindo aplicar o mesmo tamanho dos dois lados do rosto. Tanto que aqui eu havia esquecido de colocar a linha, mesmo por causa que com o tempo você vai percebendo que não precisa mais. Você não tem mais essa necessidade. E aqui, olha, a altura da orelha é bem na altura do meio dos olhos. Olha, a parte de baixo, um pouco acima da boca. Então, você fazendo a impressão dessa imagem, você vê como facilita para você estar aplicando no seu papel. No celular, você não conseguiria fazer todas as marcações, iria ser muito mais complicado para você estar passando para o seu papel. E, bom, você pode ir aplicando também
as sombras, as linhas das sombras. E marcando no papel, no seu rascunho, para ficar muito mais facilitado, como eu havia falado, tentando aplicar o máximo de detalhes possíveis no seu rascunho, para depois, quando você for passar para outra folha e for fazer a sua finalização, é muito mais rápido, você não precisa parar a sua finalização e ir lá medir aonde vai ficar a linha de expressão da bochecha, onde vai ficar a sombra, até onde vai a sombra do pescoço, porque você já vai ter medido no seu rascunho, no seu esboço, e vai ter passado já, e vai ser muito mais rápido, vai se facilitar bastante quando você for jogar a sua finalização. E também, lembrando de não marcar apenas a sombra, mas também aonde vai ter a luz, né? Onde vai ter a luz no rosto. Aí você faz todos os outros detalhes, todas as medições, e quando você achar que acabou, você mede tudo de novo para conferir, e você vai perceber que se você viu que tem alguma coisa estranha, precisa arrumar alguma coisa, você vai estar ali medindo, e você vai ver que não, que está certo, ou que sim, estava errado, mas eu consegui já arrumar. E o resto você vai conseguir aplicar com a finalização. Você pode pensar, nossa, não tem nada parecido, pra mim tá muito diferente, mas eu tô medindo e tá certo. Então tá certo, é só você jogar a finalização que vai ficar mais parecido ainda, vai ficar do jeito que você quer. E agora eu vou estar mostrando, eu vou estar sombreando um pouco, começando para mostrar por onde que eu começo a fazer esse sombreamento. Bom, eu peguei aqui uma folha mais graduada, ela é 180, e você, usando uma mesa de luz ou até mesmo uma janela, você consegue estar passando aquele seu rascunho para a sua folha graduada, onde você vai usar um lápis com uma gramatura muito baixa. Eu uso geralmente o H, 2H, e sempre lembrando de colocar muita leveza para não marcar a sua folha, até porque o rosto não vai poder ter linhas, né? Então você joga suave e centralizando na sua folha, da forma que você deseja. Então, caso você for colocar margem ou não, é aí que você vai decidir e vai deixar ele centralizado. Bom, se você não conseguiu aplicar com uma certa leveza, se você deixou forte, isso vai gerar um pouco de problema. Quando você for fazer essa modelagem, você vai perceber que a folha ela está mais riscada e a folha ela vai ficar com pontos mais claros. Vai dar para perceber a linha, por mais que você apague, vai dar para perceber aquela linha e não vai ficar muito legal, não vai ficar um rosto muito realista. Então, você tem que aplicar com bastante leveza, com lápis com uma baixa graduação e começar o seu sombreamento. Essa parte é a parte que eu mais gosto, porque a parte que você vai construir é a parte mais demorada. Pra mim, eu acho que é a parte mais demorada e também a parte que vai exigir muito também. Porque se aquele desenho de construção, aquele rascunho não ficou idêntico da forma que você deseja, não tem como consertar mais. Não ficou de um bom jeito, não ficou muito parecido. Então, é aí que você errou e o seu desenho, por mais que esteja com uma finalização muito boa, ele não vai ficar muito bom, porque aquele desenho de construção, porque aquela anatomia do rosto tá torta, tá estranha. Então, é muito importante aquela parte. E por isso que eu prefiro essa parte aqui, que é a mais fácil. Sim, é treino. O desenho de construção é treino também, mas também você tem que ter muita atenção. Agora aqui no sombreamento, você tendo um treino, você sabendo sombrear, sabendo jogar aquela modelagem de uma forma correta, não vai ter muito problema, você pode relaxar mais e só aplicar no seu desenho. E por onde que eu começo?
quando eu vou fazer um rosto sombreado, por onde que eu começo a sombrear? Eu faço pelas partes mais escuras, pelas mais claras. Eu começo com um HB. E por mais independente qual seja o tom da pele da pessoa, eu sempre vou usar o tom mais claro do meu lápis. Eu gosto de usar um HB porque ele não é muito duro, digamos assim, na ponta dele. Não é muito ríspida. E nisso não vai riscar muito a minha folha. Por exemplo, se eu usar um 4H, ele vai acabar riscando e vai exigir muito mais leveza. O HB, ele não é muito duro, ele é um pouco mais macio e também não é muito forte como um 2B. Então, mas aí também vai de preferência se você usa pouco peso na sua mão, se você tem facilidade para fazer modelagem com bastante leveza, você pode usar uma graduação menor. E você vai dependendo da forma que você desenha, mas sempre lembrando de que você tem que começar pelo tom mais claro e não usando muita força, usando sempre leveza na modelagem. E eu começo fazendo com um lápis com uma baixa graduação e pelo tom mais escuro do rosto. Então aqui, por exemplo, eu vou começar pela íris do olho. E você faz as marcações onde você vai ver que vai necessitar dessa linha. A íris, você pode marcar uma linha, não vai ter problema nenhum. Então, faz pelas partes mais fáceis, pelas partes que você tem certeza de que não vai errar. Se você perceber que está deixando muito forte, você pode pegar um F, um H, para fazer essas marcações. E você marca onde vai ter linhas, onde vai ser mais escuro no desenho. Eu começo pelas marcações do olho. E assim, quando eu vou olhar algum desenho realista, algum retrato, eu olho sempre primeiro para o olho. Então, eu observo primeiro no olho, no desenho, depois eu vou observando as outras partes. Então, para mim, é uma das partes mais importantes do rosto, porque é onde eu vou olhar primeiro, então eu tento deixar essa primeira impressão o melhor possível. Mas aí você começa da onde você preferir. Bom, você vai aplicando essas partes mais escuras, onde vai ter linhas, né? Se atentando bem na referência, então é nessa parte em que, no meu rascunho não ficou muito bom, você vai ir observando melhor e tentando arrumar, deixando o melhor possível. E não se preocupe em deixar com a mesma tonalidade que está na foto ou com o mesmo tom, igual. Você vai estar aplicando depois novamente outros lápis e reforçando mais até deixar conforme você deseja. Eu vou aplicar aqui um sombreamento bem claro mesmo, lembrando de marcar a luz. E caso, por exemplo, essa luz eu acabei passando por cima. Foi claro, você está usando um lápis claro, então não foi muito forte. Você pode usar uma borracha de caneta ou até um limpa-tipos e melhorar nessa luz que você acabou passando. E do outro lado a mesma coisa. Se atentando bem os detalhes, onde está essa luz. Bom, e depois você vai aplicando em outras partes onde também está mais escuro.
Nisso você faz, eu faço, né, o olho completo. Eu faço o olho todo com esse tom mais claro, depois pego tons mais escuros dos lápis e vou deixando até chegar na tonalidade desejada. Só que você também, só que vai de cada um. Se você preferir fazer apenas esse tom mais claro e aplicar no rosto todo, depois vir escurecendo contra o lápis, você pode também. Você vai, conforme você for fazendo, você vai pegando os seus próprios jeitos, vai vendo como você acha mais fácil e vai estar fazendo no seu desenho. Essas ordens, isso não é uma regra. Você vai colocando da forma que você preferir. Você vai aplicando as técnicas, você vai aperfeiçoando da forma que você desejar, da forma que você preferir, e você vai fazendo o desenho realista. Bom, agora você pode ir aplicando nessas outras partes, no nariz. Estou fazendo assim já para vocês observarem melhor as partes mais escuras. Vou fazer essas partes mais escuras e depois eu vou ir aumentando a graduação e sombreando as outras partes. Aqui você pode ir apagando, né, essas marcações que você fez com um lápis. E é bom você fazer essas marcações com um lápis grafite mesmo, para não dar problema para apagar depois, porque um lápis de cor não dá para apagar. Então, você fazendo com lápis grafite é bem melhor, aí você apaga e consegue ver todos os detalhes melhores, os detalhes que você riscou bastante na sua impressão. Bom, aplicando esses tons mais escuros, depois você só vai reforçando mais eles e aplicando os tons mais claros. Vou pegar aqui um 2B e marcar mais esse olho. E o outro também. E depois eu vou começar aplicando essa modelagem que fica em volta do olho, né? Aplica com um tom claro, sem se preocupar se está muito mais claro do que na sua imagem. Isso você vai melhorando depois, você vai passando, vai modelando com o lápis novamente por cima, vai aplicando o esfumo para estar desbastando as linhas, aplicando o lápis novamente até chegar no tom que você deseja. Então é importante você começar pelo mais claro, assim não tem como você estar errando. Esses pontos de luz, você não aplica o lápis por cima também. Você pode ver que aqui, essas partes mais escuras do olho, você vai estar aplicando com o lápis, e essas partes mais claras, onde bate mais luz, você pode deixar sem, e depois ir aplicando, e depois que você for reforçando essas partes mais escuras, você pode aplicar um lápis mais claro ou até mesmo com o esfumo sujo com grafite, você pode estar
passando para não ficar totalmente branco. É importante você prestar bastante atenção nos detalhes. Se você já está acostumado a fazer retratos, desenhos realistas, então vai ser só mais técnica, mais conhecimento para você observar mais como outras pessoas desenham, aprender até mesmo algumas técnicas que você não está acostumado a fazer. E você aplicou com um tom claro, aplicou em uma parte do rosto, e o que você vai estar fazendo? Você pode pegar o seu esfumo e passar com bastante leveza. Você pode observar que as linhas, elas desbastam, né? E também, dependendo, esse tom fica mais claro. Aí depois você vai estar aplicando um lápis mais escuro para estar deixando na tonalidade que você deseja, na tonalidade que está na imagem. E também caso, por exemplo, você deixou muito escuro, era para ter deixado mais claro, você vem com uma borracha maleável, limpa-tipos. E o limpa-tipos, eu aconselho você, nesses casos, usar o limpa-tipos, não a borracha caneta, porque ela vai deixar a sua folha mais rasurada. Ela vai estar riscando mais a sua folha. E quando você for passar o lápis novamente por cima, vai ficar mais forte, então não vai ter adiantado nada você ter apagado. E com a borracha maleável, a borracha limpa-tipos, ela não causa nada na sua folha, ela só vai mesmo apagar e vai deixar da forma que você deseja. Depois você observa que devia ter ficado mais escuro, então já não uso mais um HB, já uso o 2B e vou reforçando mais esse tom. Lembrando que, por exemplo, as partes mais escuras, como o canto do olho, se o olho ele for uma cor escura também, como nesse caso, o nariz, as cavidades do nariz, canto da boca, partes onde tem mais sombra, eu aconselho que você use um 4B ou até um 6B também, para deixar bem reforçado. Para chegar que é o lápis que vai deixar chegar no tom desejado. Bom, aí você fez o olho, você vai para o outro olho, você vai indo para as outras partes do rosto. Aqui eu vou usar o HB novamente e vou aplicando o resto do sombreamento no rosto dele. Ele dá para perceber que ele possui linhas de expressões, mas não são muitas. Então, caso eu marque bastante, ele vai parecer mais velho do que ele é. Então, aplicando com bastante cuidado, sem riscar a folha, apenas com um sombreamento mais forte. Ele está muito sujo de grafite. Então, o que eu faço? Eu posso pegar uma lixa e ir retirando essa parte que está mais escura e ele volta a ficar como antes. E eu aconselho também que você use uma ponta para os tons mais escuros, mais fortes, e uma outra ponta para os tons mais claros.
Assim, você não precisa ficar lixando o seu esfumo toda hora e é muito mais prático também. Porque caso você vá usar, por exemplo, na parte mais clara, o lado mais sujo do esfumo vai estar complicando um pouco, aí você vai ter que ir lixar ele novamente e isso vai gerar mais tempo para você. E sempre lembrando, tanto com esfumo, tanto com lápis, você usar em movimentos circulares, porque assim é muito mais fácil de você deixar aquele tom uniforme e menos riscado no papel. Para desbastar também é muito mais fácil. A sobrancelha eu vou estar deixando por último. Uma das últimas coisas que eu vou estar deixando é a sobrancelha, cílios, se possui na imagem. Aqui é óbvio que ele tem cílios, mas não está mostrando. Então, caso eu detalhe esses cílios, faça eles realmente no meu desenho, sendo que não está mostrando na imagem, vai deixar ele com o rosto mais feminino. Então, você lembra de sempre aplicar da mesma forma que está na imagem, para que ele não cause uma estranheza. E o que eu vou estar deixando por último, depois eu faço todo o sombreamento no rosto, e o que eu vou estar deixando por último? As sobrancelhas, cílios e alguns pontos de luz específico que você não conseguiu estar deixando. Você vai reforçando com uma borracha maleável, ou se for uma luz muito forte, com uma borracha caneta. E também cabelo, se você for estar fazendo o cabelo, você deixando por último também. Algumas pessoas elas fazem o cabelo primeiro e depois faz o resto do rosto. Eu já não consigo fazer dessa forma, eu acho que vai me atrapalhar, porque quando eu vou esfumar, eu acabo passando por cima do cabelo e aquele fio, que antes era fio, com o esfumo, ele não vai ser um fio mais. Então, eu vou ter que reforçar novamente por cima, vai me dar mais trabalho. Então, eu prefiro fazer toda a parte da modelagem primeiro. Quando acaba a parte da modelagem, aí você vem com os fios que possui no rosto, com os pontos de luz específica. Até porque, caso você já, por exemplo, já faça pontos de luz específica agora e for jogar o sombreamento ainda, vai acabar passando por cima novamente e ter que usar a borracha de novo. E também marcações do rosto, porque, por exemplo, se a pessoa possui sardas ou algumas linhas de expressões que são muito marcadas, você vai acabar passando esse fumo por cima e não vai ficar do jeito que você deseja. Então, é importante essas marcações, os fios, pontos de luz específicos, deixar para o final. A roupa também eu deixo para o final, mas eu faço depois da modelagem. Faço a modelagem, depois eu faço o tecido ou algumas outras partes que possui na minha imagem. E é basicamente isso. Você vai jogando esse sombreamento, aí você passa para outro olho, você vai para o nariz, para a boca, vai espalhando ele, você vai abrindo, abrangendo mais, até fazendo o rosto completo. Aí você percebe que você repara mais, né? Você percebe se tem algumas partes que deveriam estar mais escuras ou mais claras. Aí você vai consertando, você vai passando o lápis novamente por cima, vai passando o esfumo novamente por cima. E para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar esse sombreamento por aqui. Eu vou mostrar agora como que esse desenho ficou. Bom, e foi assim que ficou. Eu, como havia dito, não deixei, não fiz tudo nessa aula para ela não ficar muito prolongada, mas eu já tinha deixado pronto para estar mostrando para vocês. Eu vou estar também postando lá no Instagram do Image Maker para vocês estarem vendo melhor. E depois que você joga todo o sombreamento, você vai espalhando. Eu joguei todo o sombreamento no rosto e depois eu fui escurecendo conforme estava na minha imagem, conforme eu via que desejava escurecer mais. E lembrando também das partes escuras,
E depois eu vim pro pescoço e os braços, né, que é onde mostra muito pouco, e a roupa em si. Depois que você jogar todo o seu sombreamento, aí você pega e você faz a sobrancelha, o que mais de pelos, que mais de fios que possuir na sua imagem, e também vai aplicando alguns detalhes específicos de luz com a borracha caneta. E nisso você vai ser desenho de observação. Você vai observar onde tem pontos de luz específicos, o máximo de detalhes que você conseguir colocar no seu desenho, você vai colocar. O máximo de detalhes que você conseguir enxergar na imagem, você vai estar colocando. Aqui, onde havia luz, eu estive aplicando. Nessa parte aqui, eu já usei um limpa-tipos, onde não necessitava estar aplicando uma luz muito forte. Aqui sim, nesses cantos eu apliquei a borracha caneta, na orelha, a parte branca do olho. E aqui os detalhes das linhas de expressões eu não deixei muito marcado e também coloquei a luz, onde irá mostrar que parece mesmo uma linha de expressão no rosto, não apenas um risco solto. Então é importante você sempre lembrar de colocar esses pontos de luz específicos, se atentando bastante aonde vai ter a luz. Aqui no pescoço, no canto bem no limite da blusa, ela não era tudo escuro, possuía uma parte com luz, então é importante você aplicar na blusa também, lembrando de aplicar a luz, e todos esses detalhes onde você ver que precisa ser mais escuro. E quando você achar que acabou, você observa o seu desenho, observa a referência, e você vai vendo alguns pontos que você deixou passar. Você sempre acaba deixando passar algum ponto e é aí que você vai pegando o lápis novamente, escurecendo algumas partes, reforçando algumas partes também, iluminando mais e vai aplicando. E depois que você terminou o seu desenho, o seu retrato, eu passo um fixador display para estar fixando o seu grafite, onde vai durar muito mais tempo o seu desenho. E é tanto que também, ao passar o dedo, a sua mão não vai sujar de grafite. E assim não vai estar estragando o seu desenho que você dedicou tanto o seu tempo. Você deixou a parte mais clara, vai lá alguém, nossa, deixa eu ver, aí passa o dedo e mancha tudo. E a parte que estava mais clara agora já está escura. Você tem que ir lá e retocar ele, então é muito importante. É muito bom você estar usando esse fixador, onde vai meio que selar o seu desenho e não vai deixar ele estragar, ele vai durar muito mais tempo. E, Ruth, eu fiz essa aula, eu aprendi essas técnicas, só que eu não queria fazer só rostos realistas, eu queria fazer outros objetos. Esse método você vai usar em qualquer coisa que você for desenhar com realismo. Você pode desenhar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, com sombreamento, a modelagem. E, por exemplo, eu gosto muito de anime e eu quero fazer um personagem, eu quero fazer um mangá, eu não quero fazer colorido, eu quero fazer com sombreamento, eu posso? Claro, você pode. Você pode fazer igual ele é, igual o personagem é, só que aplicando menos tons. Você não vai aplicar tantos tons, você vai aplicar 4, 5 tons e vai fazer o seu sombreamento da mesma forma que você aprendeu aqui, usando as mesmas técnicas. É claro que vai mudar a anatomia, mas é só isso que vai mudar e a quantidade de tons. E eu quero fazer um personagem realista. O que eu posso estar fazendo? Você pode pegar uma pessoa, um ator, alguém que seja parecido com o seu personagem e customizar. E usar o que você aprendeu no módulo anterior, que foi Photoshop manual. Então, você vai pegar o que você aprendeu em Photoshop manual, o que você aprendeu em sombreamento e vai montar a sua arte. Vai pegar a pessoa que é parecida com o personagem que você quer
e vai colocar o estilo, vai colocar o jeito, vai colocar tudo naquela pessoa que você está fazendo. Então, você vai usar as técnicas de sombreamento e as técnicas de Photoshop manual e vai conseguir fazer o personagem que você quer realista. Isso é muito legal. E é isso, você pode estar jogando praticamente em tudo sombreamento. Caso você tenha uma dificuldade, você pode estar pegando a imagem e colocando em preto e branco para assim facilitar e você conseguir fazer melhor. Agora, eu aconselho você usar, claro, não é proibido, você não precisa ficar, nossa, eu não posso usar a imagem em preto e branco. Claro, eu faço isso, você pode sim, só que também eu aconselho que você não use só a foto preto e branco, que você também use a foto colorida e passe para preto e branco. Assim é mais um desafio, quando você perceber e você falar assim, nossa, eu consigo fazer o sombreamento em preto e branco, olhando a foto preto e branco e eu vou tentar, eu acho que eu já consigo, eu vou tentar usar essa foto colorida e passar para preto e branco. É a mesma coisa, você vai observar os tons mais escuros e observar os tons mais claros. Você vai observar onde tem esse gradiente e vai estar aplicando no seu desenho, no seu papel. E é muito importante você tentar também, você fazer dessa forma, onde você vai aprimorar muito mais o seu conhecimento e vai facilitar muito. Quando você for fazer de uma preto e branco, você vai ver, nossa, parece tão fácil, porque você já estava acostumado com aquele mais difícil e você vai melhorando muito mais e vai ficando muito melhor no seu sombreamento, vai facilitando muito mais. E é isso, você se atentando a essas técnicas, a todo esse conhecimento, você vai conseguir fazer um desenho realista da forma que você deseja, lembrando de praticar bastante. E eu peço que nessa aula, no final dessa aula, você faça um desenho realista. Ai, Ruth, mas vai ser o meu primeiro desenho realista, vai ser o meu primeiro retrato. Não tem problema. Vai ser o seu primeiro, você vai pegar alguém que você acha que você mais se identifica, você vai pegar alguém que você goste, que não seja, que você acha que vai conseguir fazer, que não seja muito difícil para você. E nisso, você vai usar todo esse conhecimento, todas essas técnicas e vai aplicar o seu sombreamento. E esse desenho, esse retrato realista é o que mais a gente vai estar avaliando para você estar ganhando o kit que a gente vai estar dando para o melhor aluno. E não é o melhor aluno por exemplo, o que desenha melhor, mas o que se desempenhou mais, o que teve uma evolução a mais, né? O que aprendeu mesmo. Então, você faz o seu ator ou algum outro personagem, não precisa ser só uma pessoa realista, pode ser um mangá, pode ser um objeto também. Mas eu peço que você faça esse desenho realista. Você pode também estar pegando o seu desenho, o seu Photoshop manual, que você fez no módulo anterior, e jogar uma finalização sombreada em preto e branco. Você pode também. E depois você manda lá no nosso grupão, você manda pra gente, vamos estar avaliando. E eu espero que você tenha aprendido, que você tenha entendido tudo que eu passei. E caso você tenha alguma dúvida, você pode estar mandando mensagem, você pode estar perguntando, eu vou estar respondendo e ajudando vocês em qualquer uma outra dúvida. E é isso, o nosso módulo, né? As nossas aulas de sombreamento com finalização, a modelagem e também com achuras. Fica por aqui e eu espero que caso você tenha alguma coisa de sombreamento que você deseja aprender mais, que eu não passei nesse módulo, você pode estar pesquisando e melhorando mais o seu conhecimento. Então, é isso. Tchau, tchau.